É isso aí, pessoal. Retornando aqui, recomeçando. Então vamos lá, pessoal. Começando o nosso café em família. E nós estamos ajustando. Nós ainda estamos ajustando as coisas, então tem hora que dá uns probleminhas aqui. Maravilha. Eu estou aqui dando uma olhada no meu celular, ver se está transmitindo direito. Então alguém me sinaliza aí. Tá tudo ok, Bruno? Tá me ouvindo bem, Bruno? Me dá um ok aí, se possível, que tá ok para eu continuar aqui, porque nós estamos ajustando os detalhes aqui. E aí, já viu, né? Essa briga. Se tiver ok, Bruno, dá um ok para mim aí que eu vou mandar ver aqui o assunto que tá na minha cabeça, que eu quero falar. É isso aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, tudo certo. Vamos que vamos. Quem for chegando vai pagando o ingresso aí, como eu gosto de brincar, né? Porque quando a gente dá o like, quando a gente compartilha, quando a gente comenta, isso ajuda a gerar engajamento e o YouTube vai mandando para outras pessoas essa live, porque o nosso objetivo é alcançar muitas pessoas. Então, a gente não pode ficar com nada represado para nós, tá? Então, estou consertando aqui minha postura para não ficar com a cabeça torta aqui, que eu estou entortando, que coisa. Por que eu estou ficando torto, gente? Meu Deus do céu. Não quero ficar torto aqui não. Então, gente, vamos que vamos. Bom, gente, o Café em Família tem como objetivo trazer uma palavra para nossas famílias, obviamente, né? Assuntos relacionados à família, a casamento, a criação de filhos, a expectativa das pessoas sobre família. Por quê? Dá para a gente perceber como que o mundo está desestruturado. Por quê? Porque o inimigo trabalha em cima da desestruturação da família. Família é base da sociedade. Família é base para tudo. Família é base para a igreja, família é base para as empresas, família é base para qualquer sociedade. A pessoa que tem as pessoas que criam os maiores problemas na sociedade, pode observar, vão ter raríssimas exceções, tá? Pode haver raríssimas exceções, mas a grande maioria são pessoas que estão que enfrentou problemas familiares. Por exemplo, violência doméstica gera pessoas inseguras, alcoolismo, drogas, ausência paterna, ausência materna, várias coisas que acontecem. Os abusos sexuais, a maioria acontece dentro de casa, e isso gera transtorno para a vida inteira. Então, quando nós trabalhamos com família, nós estamos trabalhando na base, porque aí, no longo prazo, vai refletir na sociedade.
no longo prazo na sociedade, mas em curto e médio prazo a própria família percebe. Só que cada família vai percebendo a mudança. E no decorrer das décadas, a sociedade vai desenvolvendo. Do mesmo jeito que aconteceu para que houvesse a desestruturação. Na minha infância, a família era diferente. Na minha infância, a vida era mais simples. Na minha infância, eu estou falando de 50 anos atrás, quando eu estou fazendo essa live, eu estou com 55 anos. Então, há 50 anos atrás, a família era mais equilibrada, a família era mais centrada. Só que aquela geração, ou aquelas pessoas, começaram a deixar com que o inimigo entrasse na família e causasse adultério, violência doméstica, abusos, mentiras e muitas outras coisas que destroem a família. E no decorrer das décadas, tá? No decorrer das décadas, chegamos ao ponto que chegamos. Então, o caminho contrário também é assim. O caminho contrário demora um certo tempo para a gente perceber na sociedade. Agora, e na casa, a gente já percebe imediatamente. Por exemplo, em 1992, até 1992, a gente reunia na casa dos meus pais, virado de ano, dia dos pais, dia das mães, Natal, qualquer coisa que dá para reunir, a gente reunia e a gente bebia e brincava e ria e discutia e fazia tudo misturado, uma família grande. Em 1992, eu tomei a decisão de aceitar Jesus. Continuei participando das festas familiares, mas não me envolvi mais em algumas coisas, como bebida, por exemplo. Eu não me envolvi nisso mais. Por quê? Eu aceitei aquela proposta de mudança de vida a partir de mim. Então, a partir daquele momento, eu tive uma postura diferente. E aí, as coisas foram mudando na casa dos meus pais. E ano após ano, alguns iam na mesma direção que eu, diminuindo os bebedores, e aí as coisas foram mudando o ambiente, Passaram alguns anos, a gente reunia a mesma coisa. E um tinha salmo, outro tinha revelação, outro tinha testemunho, outro estava com violão. E a nossa família mudou completamente. Uma família grande. Nós somos 14 irmãos, todos vivos, tá? E meu pai e minha mãe, na época, vivos também. Então, nós curtimos muitos anos aquela turma de gente. E se alguém chegasse, primo, sobrinho, que não fosse crente, ele era sugado para o nosso meio e ele tinha que ter um comportamento como crente. Não tinha como, ele não tinha força mais para ir contrário. Então, aí já ninguém levava a bebida mais. Se chegava alguém que já tinha tomado, mas ninguém comprava bebida alcoólica mais, ninguém bebia mais. E assim nós fomos mudando o comportamento da minha casa, e a minha família foi tendo uma vida diferente. Então, no curto prazo nós percebemos, no médio prazo nós percebemos, e até hoje a minha família foi alcançada pelo Evangelho, né? Então, quando eu trago essa palavra aqui, o café em família, é para nos trazer uma reflexão. Primeiro, que a sua família tem jeito, que tem jeito para a minha, teve jeito para a minha e ainda está em processo, porque a minha família é grande e mesmo se a família for pequena, tem coisa para acontecer. Se sua família for pequena, você tem talvez 1 ou 2 filhos, por exemplo, se eu estou falando para o adulto. Então, seus filhos estão pequenos, ou adolescentes, ou jovens. Daqui a pouco, eles vão se relacionar, ou já estão namorando, ou estão recém-casados. Daí, mais um pouco, tem filhos. Então, quando se relaciona, tem a família do genro ou a família da nora, e a família começa a crescer novamente. Então, a nossa família, assim, na minha ilustração, ela diminui e ela aumenta. Ela contrai e ela expande.
Por quê? Eu sou de família grande, minha origem. A minha esposa também é de família grande. A nossa origem é essa. Aí nós casamos. A nossa família ficou pequena, ficou eu e ela. E aí, na lua de mel mesmo, a minha esposa ficou grávida. E aí, 9 meses depois, minha filha chegou. E aí, a minha família começou a crescer. Um filho. Aí, daí 9 anos, chegou o segundo filho. 2 filhos. Aí, meus meninos cresceram. Aí, a minha filha casou. Cresceu um pouco mais. Agora tem outra família. Aí, meu filho casou. Aí, tem mais uma família. Aí veio o neto. Aí, minha família está crescendo. Tá vendo? Aí, ao mesmo tempo, a minha filha, quando casou, a família dela diminuiu, ficou só ela e o marido. Meu filho casou, ficou ele e a esposa, diminuiu a família, e aí eles vão desenvolvendo. Então, as famílias vão assim, elas vão contraindo e expandindo. E nesse processo, acontecem os problemas, as dificuldades, as lutas, as conquistas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso. A família, a nossa família, passa por momentos difíceis, mas também vai se desenvolvendo. Então, eu quero trazer essa palavra, porque ontem eu comecei falando ela, então, para a gente dar continuidade, todo café em família, a gente vai tentar continuar o assunto anterior, para ter uma ideia e você possa seguir essa sequência também e entender, e quem entrar depois, né, vai entendendo qual que é o nosso propósito. Eu li o texto ontem, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu virei aqui porque tá na outra tela. Israel preparou aqui para mim um lance. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Aí, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, só a primeira parte do capítulo 1 do Salmo 127. Eu achei muito legal esse recurso aí. Então, nós estamos adaptando para ficar melhor ainda. Ele me ensinou outras coisas aqui, mas até que eu aprenda, até que eu coloque em prática, demora um tempinho, tá? Mas a gente vai desenvolvendo. Então, vou voltar aqui à tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, antes de voltar à tela, deixa eu falar alguma coisa sobre isso. Olha só, o que as pessoas... Ontem eu sentei na minha sala, liguei a televisão, estava passando uma cena de novela. Sei lá o nome da novela. Eu sei que um casal estava brigando. Eles estavam discutindo lá, eu não sei o que aconteceu com eles não, que eu não assisto a novela não, que esses horários de novela eu estou sempre na igreja. Então quem quer assistir, assiste. Eu sou a favor de equilíbrio, né? A gente ter moderação. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, eu acho que a gente não pode nem ser extremo, né? A gente não deve ser extremo. Então, estava passando a cena de novela, e aí o casal estava discutindo, aconteceu algum problema com eles lá. Aí, um deles sugeriu, vamos fazer uma viagem? Quem sabe a gente se reencontra, uma coisa mais ou menos. Quer dizer, uma viagem não edifica uma família. Tem gente que está com problema, vai para o shopping e faz compra. Comprar as coisas não edifica uma família. E isso a gente tem que descartar, porque a gente tem essa ideia. E se a pessoa for de uma classe, a classe desfavorecida, né, para não falar de pobre, ela tem a ideia assim, se tivesse dinheiro, não teria problema. Teria problema também, talvez problemas piores ou problemas maiores. Porque a Bíblia deixa bem claro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, ó, por isso que a gente vê tragédia aí, ó, de gente rica, gente que mora no lugar chique, gente famosa, com problemas familiares. Então nós temos aí artistas, né? Tem problemas, processos na justiça aí, que eu não vou citar nomes, porque já que eu estou falando
aqui na internet, então eu não posso citar nomes. Se fosse particular, eu até arriscaria, mas aqui eu não vou falar nome de ninguém. Mas você vai lembrar de artistas, pessoas famosas que está correndo processo na justiça, por causa de relacionamento extraconjugal, por causa de filho que não foi reconhecido. Quer dizer, tem uma bagunça danada. Quer dizer, o dinheiro ele potencializa. Se você viver uma vida bacana, você vai viver uma vida muito melhor com dinheiro. Se você for bagunçar a sua vida com dinheiro, você vai bagunçar muito mais, vai fazer mais bagunça ainda. Então, o dinheiro potencializa. Então, o primeiro ponto é isso. O dinheiro não edifica a família. A viagem não edifica a família. Casa própria não edifica a família. Carro bom não edifica a família. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Diploma, nenhum diploma edifica a família. Nenhuma reforma na casa edifica a família. Eu sei que você que está me ouvindo pode achar assim, mas é óbvio. É óbvio, mas muita gente ainda tem esse pensamento ou esse sentimento. Então, tem coisa que é óbvia, mas é óbvio para quem? Para quem está enxergando aquilo ali. Para muita gente não é óbvio. Então, a primeira coisa nós temos que decorar, memorizar, deixar isso entrar dentro de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, enquanto a gente não tiver em mente que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, a nossa vida não anda. Primeiro ponto, primeira